Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Agora, finalizando o nosso assunto sobre parasitas e vetores, a gente já falou nas aulas anteriores sobre os protozoários e também falando dos eumintes. A gente falou as características dos protozoários, que são seres unicelulares, seres que apresentam algumas formas evolutivas de acordo com a sua atividade fisiológica, como, por exemplo, cistos, oocistos, trofozoítos, como também, dependendo do tipo de protozoário, eles irão apresentar gametas. Também a gente fala um pouco sobre os eumintos. Os eumintos podem ser dois grupos importantes para a parasitologia, que são os nemateumintos e os plateumintos. Os nemateumintos são indivíduos que apresentam o seu corpo fusiforme ou filiforme, que são formas arredondadas e cilíndricas, e os plateumintos são indivíduos que apresentam o seu corpo achatado dorso-ventralmente. É como se eles tivessem o seu corpo em formato de uma fita. Ele é achatado tanto na região aqui, se a gente for trazer a analogia aqui para o ser humano, ele seria tanto achatado na parte do ventre, na parte aqui da barriga, como na região das costas, fosse amassado e ficasse então o formato de uma fita. A gente viu que os eumintos, eles apresentam algumas formas evolutivas, que são ovos, larvas e indivíduos adultos. E agora a gente vai falar um pouco sobre os vetores. Os vetores, pessoal, pode ser de dois tipos: vetores biológicos e vetores mecânicos. E qual é a diferença entre eles? Os vetores mecânicos, perdão, os vetores biológicos são os vetores a qual os parasitas, tanto o protozoário como o euminto, irá necessitar passar por eles para ter uma parte do seu ciclo biológico dentro do organismo desses vetores, e também ele vai se multiplicar ali dentro. Ele vai, por exemplo, esse vetor biológico, ele vai adquirir aquela forma infectante que foi para esse vetor, por exemplo, de um hospedeiro, e o parasita vai desenvolver dentro do organismo deles. Depois vai chegar numa parte que esse parasita vai estar na forma evolutiva infectante para o hospedeiro, geralmente um hospedeiro vertebrado, como por exemplo seres humanos e outros animais. Como exemplos de vetores biológicos, a gente tem aqui de dois protozoários, como por exemplo os triatomíneos. Os triatomíneos, pessoal, eles são vetores biológicos da doença conhecida como popularmente como doença de Chagas. Essa, por que o nome é doença de Chagas? Quem descobriu a doença foi um pesquisador, a qual o nome dele é Chagas, e deu então a denominação para ele. Esse protozoário, pessoal, o nome dele é Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele necessita desses triatomíneos para poder desenvolver, passar uma parte do seu ciclo biológico ali dentro. São três tipos de gênero desses triatomíneos, como a gente pode observar aqui o nome. Temos os ródinos, os panstrógilos e triatoma. Esses indivíduos, dentro do seu intestino, esse protozoário sanguíneo, ele se desenvolverá até chegar na forma evolutiva infectante para os seres humanos ou outros animais vertebrados. Aqui, pessoal, embaixo a gente tem outro vetor biológico, conhecido então, o nome dele científico, Blutisomia longipalpis. Esse indivíduo, esse mosquitinho aqui, ele é o vetor biológico da doença conhecida popularmente como leishmaniose ou calazar. O que acontece? O protozoário também ele serve como vetor biológico de um protozoário sanguíneo, e o nome desse protozoário ele pertence ao gênero Leishmania, porque existem outras espécies, Leishmania brasiliensis, catarinensis e assim por diante. Mas ele carrega dentro do seu organismo esse protozoário pertencente então a esse gênero, que é um protozoário do tipo sanguíneo. E assim como também os triatomíneos, o protozoário vai desenvolver uma parte do seu ciclo biológico dentro do organismo desse indivíduo. Esse indivíduo, posteriormente, ele, ao se alimentar de sangue, que é conhecido então como reparto sanguíneo, ele vai
injetar no hospedeiro, ele vai injetar as formas evolutivas infectantes para o hospedeiro, no caso, um hospedeiro animal vertebrado. Aqui, pessoal, temos exemplos de outros vetores biológicos. Temos aqui o Anopheles darlingi. Ele é o vetor biológico de um outro protozoário sanguíneo pertencente ao gênero Plasmodium, porque tem diferentes espécies, que são o Plasmodium ovale, o Plasmodium falciparum, o malária, são exemplos desses indivíduos. E ele, pessoal, esse plasmódio, ele vai causar a doença conhecida como malária. Essa infecção, ela é bem comum na região norte do Brasil, como também em alguns pontos da região sudeste do estado brasileiro. O protozoário irá precisar esse vetor biológico para desenvolver uma parte do seu ciclo biológico ali dentro, do organismo desse vetor. Posteriormente, ele vai injetar a forma evolutiva infectante para o hospedeiro vertebrado. Novamente, podendo, no caso aqui, sendo então os seres humanos, que irão desenvolver então a doença conhecida como malária. E, finalizando em relação aos vetores biológicos, a gente tem aqui esse caramujo. Esse caramujo o Bionfalaria glabrata, ele é o vetor biológico de um euminto. Esse euminto é o Schistossoma mansoni. A gente falou dele anteriormente na nossa aula. Então desse euminto. Ele vai causar a doença conhecida como esquistossomose, que é a famosa barriga d'água. A forma evolutiva que sai do ovo do Schistossoma mansoni vai infectar então esse caramujo, e dentro do organismo dele vai depois ser liberada as formas evolutivas que são infectantes para o ser humano. E lá no homem, se entrar em contato com uma água que apresente esse caramujo, pode então ficar infectado com a doença esquistossomose. E, para finalizar, em relação aos vetores, temos os vetores mecânicos. Os vetores mecânicos, pessoal, ele vai apenas funcionar para transporte das formas evolutivas dos parasitas. Geralmente, o que ele vai transportar? Ele vai transportar ovos dos eumintos, como também vai transportar cistos dos protozoários, como também os oocistos. Como que isso funciona, esse transporte? Aqui temos o exemplo de uma bem conhecida, que é a mosca doméstica. O seu nome científico é mosca doméstica. O que acontece? Cistos. Dá espaço, oocistos. O que acontece? Essa projeção bem aqui da mosca, isso aqui é conhecido como probóscide. Qual é o intuito então dessa probóscide? Ela utiliza para sucção de alimento. Ela, quando chega em um local que tem alimento, como por exemplo uma fruta, um prato onde tem comida, ela vai então liberar essa probóscide e posteriormente, quando ela libera essa probóscide, ela vai então liberar saliva. Ela vai liberar a saliva aqui no meio. Por quê? Nessa saliva dela vai ter enzimas digestivas. Ela vai então liberar essa probóscide dela e a saliva ali. E vai sugar o alimento. Aí suponhamos que essa mosca ela pousou em um local que tinha fezes humanas que continham uma dessas formas evolutivas aqui. Ou tinha ovos, ou tinha os cistos, ou os oocistos. O que acontece? Quando ela projetou a sua probóscide, ela pode ter sugado alguma dessas formas evolutivas para seu organismo, aqui dentro da sua probóscide.
Ou também pode ficar aderidos aqui na região das suas patas, essas formas evolutivas desses parasitas. Posteriormente, o que acontece? Ela, ao pousar naquele alimento, ela vai fazer esse mesmo processo. Ela vai liberar a sua probóscide, vai regurgitar a saliva, e nisso o que pode acontecer? Ela pode também liberar justamente as formas evolutivas que ela ingeriu durante aquele processo inicial. Ou essas formas evolutivas que ficaram aderidas aqui nas patas delas podem ficar despejadas naquela comida. E a pessoa, então, ao se alimentar daquele alimento que teve contato com a presença ou da saliva da mosca, ou as patas delas que, de alguma forma, fizeram com que caíssem aquelas formas evolutivas, a pessoa pode desenvolver, então, a doença causada por esses parasitas. Então, só lembrando, a diferença entre os vetores mecânicos e biológicos é o quê? O vetor mecânico, ele vai apenas funcionar como transporte. O parasita não vai se desenvolver nesse vetor. Ele vai apenas levar essas formas evolutivas aqui de um ponto até chegar, por exemplo, no hospedeiro, que posteriormente pode desenvolver a doença. Ele vai apenas levar do ponto A para o ponto B as formas evolutivas dos parasitas. Os parasitas não irão se desenvolver dentro do organismo do vetor mecânico, diferentemente do vetor biológico. No vetor biológico, os parasitas necessitarão desses vetores para se desenvolver. Ele vai, uma forma, por exemplo, evolutiva mais imatura, dizemos assim, vai chegar na forma imatura, vai precisar então desse hospedeiro, para até chegar na forma evolutiva, que vai ser liberada geralmente aqui, ó, pela probóscidezinha também dele, vai ser liberada a forma infectante, vou botar infectante para o hospedeiro, geralmente um hospedeiro vertebrado, como por exemplo seres humanos. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Não saiam ainda, porque eu vou colocar aqui um link, uma atividade, quero ver para vocês responderem no chat, para dizer